Olha, eu estou aqui ao lado de um homem que viveu uma experiência muito diferente de tudo aquilo que a gente pode imaginar. E ainda assim dá um testemunho muito importante a respeito não só da experiência que viveu, mas tenta partilhar um pouco daquilo que entende ser o motivo dele estar hoje vivo e contando essa história. Foram 14 processos cancerígenos, 14 casos de câncer com ele. Estou falando do Sebastião Camargo, e ele está aqui ao meu lado e vai falar um pouco a respeito desse assunto e de como a relação de espiritualidade acabou ajudando na construção do ser que ele é hoje, vamos colocar dessa maneira, do ser humano que ele se tornou agora. Bom, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que foram essas experiências? Como se deu 14 casos de câncer com o senhor e como é que o senhor acredita que encontrou a cura? Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, antes, eu não acreditava em nada disso, em espiritualidade, em coisa alguma. Não era desonesto, sempre trabalhador, mas não tinha essa noção de espiritualidade, do que é o ser humano, do que ele é constituído, como ele funciona. E por conta disso, em ambientes com pessoas, acaba entrando em frequências vibracionais negativas e vai construindo essas realidades perturbadoras que nós chamamos de estados emocionais, psíquicos, morais e até espirituais. E a partir do momento que você se conhece e começa a escolher o que vai ser arquitetado como pensamentos, o que vai vivificar esses pensamentos, que são sentimentos, as palavras que vão levar a isso, através da mentalização ou da verbalização, e a atitude que vai fazer com que isso torne realidade. Tá, mas o senhor quer dizer que a minha capacidade de pensar pode me ajudar a superar problemas que, às vezes, a ciência não explica? Com certeza. Cada célula, por exemplo, dentro do citoplasma, que é o oceano intracelular, que nós chamamos fora do núcleo e dentro da membrana. Então, está ali as organelas. Tem um elemento que nós chamamos citoesqueleto, que dá forma e movimento à célula. Dentro dele tem os microtúbulos, que significa a mente da própria célula. Quando eu penso, ou quando eu sinto, quando eu falo, ou quando eu ajo, reprograma esse universo. Eu atinjo tão internamente meu organismo que atinge individualmente as células. Certo, e além dessa periferia, atinge o DNA. Eu posso matar os códigos de registro do meu DNA ou reconstruí-los com o pensamento positivo. Tá. O senhor teve 14 casos de câncer. O senhor sofreu com câncer 14 vezes. Foi exatamente isso? Como é que foi o primeiro diagnóstico? Como é que isso mudou, senhor? São 14 processos cancerígenos. 3 que apareceram primeiro, 3 lesões cerebrais, com as quais eu fui diagnosticado e me deram 2 meses de vida. 2 meses de vida com câncer no cérebro? Exato. Tecnicamente é o que foi registrado. E com o conhecimento do próprio pensamento, da própria arquitetura, através da inteligência que você tem a respeito da situação, você constrói mentalizando. Isso, inclusive, é científico. A ciência está comprovando e usando isso no esporte, por exemplo. Os atletas visualizam o resultado que gostariam de ter e quanto mais detalhes eles colocam na quebra dos seus próprios recordes, quando vai para a prática, consegue os resultados. Era o que o nosso campeão, que nunca vai ter outro para superá-lo, Ayrton Senna. Ele visitava o circuito, registrava as minúcias de todo o circuito. Depois, num quarto em penumbra, ele ia fazer a volta perfeita mentalmente. Se ele conseguisse a volta perfeita mentalmente, no outro dia ele saía no primeiro lugar. O senhor quer... Existe uma ideia que muitos alimentam de determinismo. Por exemplo, eu nasci com determinada habilidade. Eu não tenho habilidade para tal coisa. Eu nasci no signo X e, portanto, meu caráter é de tal jeito. O que o senhor está propondo é que nós não nascemos dentro desses enquadramentos, nós podemos nos reprogramar a tal ponto de sermos aquilo que desejamos? Pelo menos é o que o nosso Mestre Jesus, quando estivera por aqui, afirmou. Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Agora, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o demais será acrescentado. E decretou.
farão coisas maiores do que agora faço. Na obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, ele decreta mais ou menos isso, o determinismo. Mas na obra de número 23 das 24 que ele deixou como herança para nós, ele fala exatamente assim: é um fenômeno analisável em suas causas. Eu posso analisar a causa do que está acontecendo comigo. Corrigível em seus movimentos, em seu desenvolvimento, hoje. E controlável em seus movimentos. Ou seja, eu sou o autor do meu destino. Então, não existe uma determinação. Se assim fosse, eu teria desencarnado há 30 e poucos anos atrás. Porque foi um decreto da própria ciência que eu não teria condições de sobreviver mais do que 2 meses de vida. Agora, o senhor está falando para pessoas que não necessariamente acreditam ou seguem a doutrina que o senhor segue, que no caso é espírita. As pessoas até acham que há um contrassenso entre o cristianismo e o espiritismo, porque o cristianismo não prega a reencarnação ou coisas do tipo. Como é que o senhor e todos aqueles que defendem o espiritismo têm convivido dentro de um país que é eminentemente católico? O Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a pensar, porque é a base filosófica, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral, que é o Evangelho do Cristo, que nos ensina a comportar. E ele é universal, ele não tem rótulo, não tem cerca, não tem cerceamentos. Não temos preconceito contra qualquer rótulo religioso. Então nós estudamos de tudo, porque o livro, por exemplo, que nós confeccionamos, ele estuda a origem da vida, a sua natureza e a sua destinação. Nós buscamos em todas as fontes, não importa se ela é protestante, se ela é católica, se ela é budista, onde tiver informações que convergem para que o ser humano possa conhecer-se e modificar o seu caráter e a sua própria destinação, nós buscamos as informações, testamos na prática, porque a filosofia nos capacita para a busca, para o estudo. A ciência, a experimentação para confirmar se o que buscamos confere com aquilo que pretendemos. E o comportamento vai colocar o que nós encontramos na ação para mudar aquilo que pretendemos. Bom, o fato é que haverá um evento aberto e gratuito para a população que quer entender um pouco mais a respeito desse assunto. Está se discutindo saúde mental através da Federação Espírita. Hoje vai ter um evento, hoje à noite, tudo gratuito, e no Teatro 4 de Setembro, a partir de amanhã. Por que é tão importante e fundamental discutir esse tema durante essa exposição de arte e cura? Porque é saúde mental e espiritual. Então, a quem nos der a honra de comparecer ao evento, que é gratuito, nós vamos trocar ideias. Eu vou falar do despertar da consciência, ou seja, o que é a consciência, o que é o ser humano, como ele funciona, o que eu posso fazer para mudar a minha própria realidade. Porque eu cheguei a tomar 25 doses de tarja preta num só dia. Só uma medicação que nós tomávamos, que é o Depaquene, que ele detona o fígado. Isso parou de tomar medicação? Há 22 anos eu não tomo medicação de espécie alguma. Mas sem orientações médicas? Com a orientação médica. Porque existe essa outra preocupação. As orientações médicas devem ser abandonadas em favor desse pensamento? De maneira nenhuma. A medicina também é de Deus. Agora, se eu provo, como foi o meu caso, eu provei para o meu psiquiatra, o meu neurologista e outros amigos que nos atendiam, que eu modifiquei. Então, nos exames provam que houve a modificação. Então, nós respeitamos a medicina e, como qualquer terapêutica, que orienta que as pessoas sigam seus tratamentos. Exato. Agora, se ela tem um meio que nós conseguimos compreender o que é Evangelho e saber que o Evangelho soluciona qualquer situação. Isso está em Mateus, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Até porque eu não conheço medicamento em parte alguma que cura doenças, alivia os efeitos. E não conheço tratamento nenhum espiritual, inclusive as cirurgias espirituais que curam doenças, alivia efeitos. Somente a mudança de conduta do cidadão interessado na cura, que foi o que aconteceu comigo, agora corrige a causa. Eu queria agradecê-lo. Sebastião Camargo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Fique o convite aí para a população que quiser entender um pouco mais, lá na Federação Espírita, a partir de que horas? A partir das 19h, inclusive hoje é com o doutor Paulo César Fructuoso, que vai falar de medicina mediúnica do futuro. Muito bem. E no sábado à noite, das 19h30 às 20h30, ele também vai falar da concepção do câncer, a concepção científica e espiritualista do câncer, o que ele já entendeu nos seus estudos. Nós vamos falar dessa parte, e o outro parceiro que vai ficar entre a minha fala e a dele, que é o Luiz Ru Rivas,
ele vai falar da literatura espírita e a cura pelo Evangelho. Tá certo, queria agradecê-lo. Portanto, Federação Espírita, para quem não sabe, fica na rua Olavo Bilac, centro da cidade de Teresina, cruzamento, me parece, com 7 de setembro. 1394. 1394, muito bem. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Gratidão é nossa. E obrigado pelo depoimento também.